Nesta aula vamos fazer um estudo complementar do emprego do hífen, exatamente emprego do hífen com prefixos. Vai ser um super resumo, né? Onde nós vamos estudar o emprego do hífen com prefixos. Nós já estudamos essa matéria quando nós colocamos no YouTube, né? Fizemos lá no YouTube emprego do hífen com prefixos, né? Você pode procurar no canal de estudo de línguas e temas diversos, né? E vai achar esse vídeo lá. Tá? Mas esse vídeo que nós vamos fazer agora, essa aula que a gente vai fazer agora, nós vamos estudar, ela vai ter uma outra abordagem, tá? Ou seja, nós vamos usar uma outra metodologia de aprendizagem e de ensino, tá? Eu já vou explicar. Essa tabela que sintetiza todo esse super resumo do emprego do hífen com prefixos está no nosso blog, estudando a língua portuguesa, tá? No post super resumo emprego do hífen com prefixos, tá? Então é só procurar lá no nosso blog, vai achar essa tabela aqui para estudar, tá? Então vamos ao nosso estudo propriamente dito, tá? Bom, aqui nós temos a tabela, né? Nós vamos estudar o emprego do hífen com prefixos. O que é prefixo? Prefixo é um afixo, né? É uma palavrinha, né, que se antepõe ao radical para precisar a sua significação, né? Então é um afixo que se antepõe ao radical para precisar a sua significação. O que é um afixo? Um afixo pode ser um prefixo, se vier antes, né, do radical, sufixo se vier depois do radical, ou infixo, né, que fica aproximadamente entre o final e o início, né? O que é radical? Deixa eu dar uma explicação então. O que é o radical? Tá? Aqui nós temos o prefixo e aqui nós vamos ter a palavra, né? Então vai aparecer antes essa palavra vai ter um radical. O radical é um elemento significativo comum a todas as palavras da mesma família. Né? O que é radical? É o elemento significativo, né? É um elemento que tem significação comum, né, a todas as palavras de uma mesma família. Vejamos o exemplo de uma mesma família de palavras. Pegamos a palavra amar. Nós temos amar, amável, amante, amado. Nós temos o elemento comum AMA, amar, amar, tá? Amar, amável, amante, amado, né? Então amar é o elemento comum, portador do sentido geral dessa família. Então amar é o radical, tá? Então já sabemos o que é prefixo, né? Já sabemos o que é radical. Vamos então agora à nossa tabela, vamos estudar a nossa tabelinha, né? Aqui a nossa metodologia de ensino e de aprendizagem é a seguinte: sempre vai ser procurar gravar o exemplo, tá? Sabendo o exemplo, se essa palavra tem hífen ou não tem hífen, tá? Mini saia, né? Contra a regra, né? Tá, não tem hífen, né? Sabendo se ela tem hífen ou não tem hífen, sabendo esse exemplo, aí a gente vai tentar então se lembrar da regra, tá? Mas nós temos que saber o exemplo, exatamente como é que ele é escrito, tá? Então nós temos o exemplo. Então por isso que eu coloquei aqui, nota, memorize primeiro o exemplo. A gente tem que memorizar o exemplo, tá? Que, fazendo associações por um exemplo, por exemplo, pós-doutorado, né? A gente vai saber que pós, né, mais
qualquer outra letra, né, vai ter que ter o hífen, tá? Então, memorize primeiro o exemplo e depois entenda a regra, tá? Então, primeiro vamos tentar memorizar o exemplo para depois entender a regra. Essa é a metodologia. É uma metodologia que tem encontrado muitos adeptos atualmente, tá? Se considera já como uma metodologia ultrapassada simplesmente apresentar a regra, né, gramatical e depois um exemplo, né? Modernamente se tem procurado primeiro se mostrar o exemplo, né, o fato, e aí depois se tentar entender as regras, tá? Então nós temos o exemplo, depois nós temos os termos, tá? Aqui nós vamos ter o prefixo, contra. Contra é o prefixo, tá? E palavra iniciada por R aqui, tá? Então, por exemplo, vamos iniciar aqui, tá? Sempre então nós vamos ter dois termos, né? O primeiro e o segundo, tá? Por exemplo, aqui nós temos dois termos, contra, primeiro termo, regra, segundo termo. Nós escrevemos assim, contra a regra, tá? Com dois R's. E aqui nós escrevemos também com dois S's, mini saia, tá? Prefixo contra, prefixo mini, saia, regra. Por que que vai dobrado o R e o S? Porque é terminado em vogal, o prefixo é terminado em vogal e a palavra se inicia por R ou S, né? Então, se o prefixo terminar em vogal e a palavra seguinte iniciar por R ou S, se dobra o R ou o S, tá? Agora, essa outra regra aqui, autoestima. Autoestima. Nós temos o prefixo auto e a palavra estima. Auto termina em vogal. E aqui o estima começa por outra vogal. Então, quando nós tivermos um prefixo terminado em vogal e a palavra seguinte se iniciar por outra vogal, não tem hífen, vai sem hífen, tá? Então, prefixo terminado em vogal, palavra seguinte iniciada por vogal, sem hífen. Agora nós temos super-homem, com hífen, tá? Super-homem. Então nós temos qualquer prefixo, pode ser qualquer prefixo, tá? Se a palavra seguinte começar por H, sempre vai ter hífen, tá? Exemplo, super-homem. Veja essa regra aqui, esse exemplo, micro-ondas, né? Nós temos o prefixo terminado em vogal e a palavra seguinte iniciada pela mesma vogal, tá? Mesma vogal, o e o. Então nós temos hífen. Veja, por exemplo, a palavra infra-assinado, né? Muitas pessoas estão colocando ela sem hífen. Na verdade, ela tem hífen, né? Infra-assinado, né? Começa, o infra termina em vogal e assinado, a palavra seguinte começa pela mesma vogal. Então, tem que ter hífen, tá? Então, veja como é importante, né? Na escrita técnica administrativa, né, são palavras correntes que a gente chega um momento, vai ter que escrever e vai ter que se lembrar dessas regras básicas, tá? Por isso que aqui é um super resumo, tá? É o básico do básico, tá? Para prefixos, lembrando, né? Agora nós temos super resumo. Super resumo, também com hífen. Nós temos uma consoante e uma consoante. Nós temos um prefixo com consoante e a palavra seguinte começando pela mesma consoante, tá? Então, a mesma regra. Tem hífen. Veja aqui, ó. Nós lembrando dessas duas regras, a gente já vai saber muita coisa em relação a hífen, né?
terminado em vogal, hífen, o prefixo terminado em vogal, a palavra seguinte iniciada pela mesma vogal, hífen. Terminado em consoante, a palavra seguinte iniciada pela mesma consoante, hífen, tá? E essa aqui também, ó, iniciada o prefixo terminado em uma vogal, depois iniciado por outra vogal, pode ser diferente, né? É diferente, outra vogal, né? Não é a mesma. Então aí não tem hífen, tá? Vamos agora para circun e pan, tá? Circun e pan. Isso aqui é mais para pegadinha de vestibular, concurso, tá? No dia a dia não é muito utilizado circun, o pan, né? Então, veja, circun, hífen, murado. Circun, navegação. Pan, africano, tá? Então nós temos circun, murado. Nós temos circun ou pan, e a palavra seguinte começando por M, com hífen. Circun ou pan, né? A palavra seguinte iniciando por M, usa hífen. Ou iniciado por vogal, pan, africano, A, vogal, tá? Então tem hífen. Então circun ou pan, se a palavra seguinte começar por M, N ou vogal, tem hífen, tá? Agora essa aqui. Essa aqui, ela vai até aqui. Esse nosso exemplo aqui, ó, vai até aqui. Nós vamos estudar sub aqui, né? Então, qualquer que seja a palavra que se inicie após esses prefixos aqui, ó, tá? Vai ter hífen, tá? Então vejamos aqui, ó, vice, rei, além, mar, aquém, Pirineus, recém-nascido, bem-dito, sem cerimônia, ex-aluno, pós-doutorado, pré-nupcial, pró-africano, tá? Sempre vai ter hífen, independentemente de qualquer que seja a letra da palavra seguinte, tá? Então, esses aqui são os prefixos, ó. Vice, além, aquém, recém, bem, sem, ex, pós, pré, pró, tá? Tem que memorizar, de alguma forma tem que memorizar que esses prefixos, independentemente da palavra que se seguir, né, qualquer que seja a letra, temos que colocar o hífen, tá? Agora, sub-raça. O sub ele só vai ter hífen depois, tá? Se a palavra seguinte começar por R, tá? Então, sub-raça. Então, tente memorizar esses exemplos, tá? Nossos exemplos aqui, tá? Memorizando esses exemplos, tá? Vai automaticamente se lembrar da regra, tá? E aí, sabendo um exemplo, né, por extensão, tu vai conhecendo a regra, tu vai saber ela aplicar para outras palavras, tá? Então, este era o nosso super resumo para o emprego do hífen com prefixos, com uma aprendizagem, né, aprendendo através da fixação do exemplo, tá? Bom estudos a todos e, por favor, visite o nosso blog, né, estudando a língua portuguesa, e também o nosso canal no YouTube, né, estudando línguas e temas diversos. Até uma próxima aula.